Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu acredito que sim, né? Pelo menos com algum conhecido, um parente, um vizinho próximo, ou um amigo, né? Então, veja bem, o que acontece? O cara, ele trabalha a vida dele inteira, né? Alguns conseguem prosperar mais, outros prosperam menos, outros razoável, né? E alguns, assim, acaba conseguindo oferecer um padrão de vida muito bom para a família, para ele, para a família, tudo. Então, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, o que vem acontecendo? O que antes não era comum, né? Vem se tornando um pouco normal assim, o casal que já chegou numa certa idade, 50 mais, 60 mais, e que de repente acontece alguma coisa e eles decidem por se separar, né? Antes isso daí estava mais comum para quem estava iniciando um casamento, quem tinha 20 anos, então via já separando, o pessoal já estava acostumando com isso, né? Isso foi assim foi algo que começou já a partir dos anos 90, isso já veio acontecendo, né? Casava, às vezes, com menos de um ano já estava se separando, né? Mas assim, voltando ao foco principal do vídeo, né? Conforme o tema aí que vocês leram aí, esconder o dinheiro da esposa. Então veja bem, antes de mais nada, se a gente for levar isso ao pé da letra, falando assim de uma maneira jurídica, isso você está cometendo um crime, né? Isso é um crime, você está. Porque, assim, o judiciário, ele acaba entendendo, assim, ele vê o casamento como uma sociedade. Então, mesmo que no caso a mulher não trabalhava fora, que o homem foi o provedor financeiramente, ela também teve o seu papel nesse casamento, que é onde ela cuidou da família e, ao mesmo tempo, ela não foi atrás de correr atrás assim, de uma carreira para ela, se profissionalizar, porque ela ficava com os afazeres da casa. Que hoje isso já não está mais se aplicando mais, né? Hoje a mulher que casa e que o cara ele tem um salário aí razoável, ela precisa ir trabalhar. Então, assim, é visto como uma sociedade. Então, diante de um divórcio, o, o judiciário ele vê ele como assim, é meio a meio do que foi conquistado aí nesses anos de casamento. Então, ok, não está errado, né? Eu acho que está certo também. Mas assim, ó, eu tive analisando um fato ocorrido de pessoa próxima, que o que aconteceu aí, pessoal? É, o cara, ele conquistou um patamar financeiramente muito favorável. Não ficou milionário, não é isso, mas ele chegou num padrão de vida ali que familiares, amigos, né, quem é bem conhecido de infância já desse cara falou, pô, legal, cara, você chegou num patamar aí. Então esse cara ele sustentou a família, é, não deixou faltar nada, deu conforto de moradia boa. Conforme os filhos foram crescendo, cada um foi tendo seu veículo sem ter que trabalhar para comprar um veículo, que mesmo um veículo sendo popular, não é barato, né? E então assim, e esse cara ele tinha um negócio próprio. Então ele já tinha já um dos filhos já assumindo os negócios com ele, o que é natural, né? O pai vai passar isso para o filho, normal. Então o filho vai aprendendo e vai tomando par das coisas até que, assim, ao ponto do dia de amanhã aquilo ali vai ser dele. Então, pessoal, o que ocorreu? Quando teve o divórcio, no caso, e isso é muito frequente, isso não é com uma ou outra mulher que fala isso. Não, isso é meio que no geral. Uma mulher que é religiosa fala isso, uma mulher que não é religiosa também fala, uma mulher que é mais calma, uma mulher que é menos calma, tanto faz. Assim que acerta tudo o divórcio, eu acabo ouvindo um comentário que às vezes vem através de alguém da família, né? Que elas sempre acabam fazendo essa mesma reclamação, depois que já acertou tudo. Acertou lá, passou, mas não era só isso, não. Não era só isso, não. Tinha mais coisa, sim. O que ela está querendo dizer? Ele tinha outras coisinhas por debaixo do pano que ele não mostrava para mim. E já teve casos de eu ver que o cara não tinha nada por debaixo do pano. O que ele tinha estava em total transparência, nada em sigilo, e tudo foi acertado de acordo com o que foi estabelecido na lei. Então eu parei e falei assim, não, peraí, eu falei assim,
não está 100% justo isso. Por quê? Até por isso veio a ideia do vídeo para compartilhar isso com vocês. Caso você é um cara casado que venha se separar, você não sabe o dia de amanhã, ou você está iniciando um casamento, né, ou vai iniciar, o meu conselho hoje é o seguinte: tenha um caixa 2. Tenha um caixa 2, aonde só você sabe desse dinheiro. Sei lá onde você vai pôr ele, porque hoje é meio difícil. Eu vou criar uma conta ali num banco ali com. Hoje eles conseguem rastrear tudo, mesmo que não tiver no teu nome. Ixi, cara, hoje a tecnologia aí, eles conseguem desvendar muitas coisas. Então, cara, ele vai ter que ver muito bem de que maneira ele vai conseguir fazer isso. Né? Por quê? Eu ouvi falando isso desse cara, de que né, ele acertou, mas não era só isso. Eu falei assim, pera lá, vamos fazer as contas. Filha casou, o cara deu carro novo, deu casa, não é casinha não, essas casinhas de Coab aí, esses apartamentinhos aí que parece um Deus que me perdoe, né, mas um galinheiro de concreto, de tão pequeno, de tão apertado, não é verdade? Uma arapuca, né, parece que a pessoa tá lá numa lata de sardinha. Não, o cara deu casa, outra filha casou também, o cara deu carro bom, deu casa também no mesmo nível que para outra filha, o filho também casou, carro bom, carro zero, casa própria também, e sem contar assim, que assumindo os negócios do pai. Então não era só a questão de carro novo, uma casa boa, não, ainda a renda, tudo. E aí eu ouvi isso, né? Falar assim, ele acertou, mas não era só isso, não, tinha mais coisa. Você falou, opa, pera lá, calma aí. Calma aí. E o tanto que esse cara ralou para chegar onde chegou? Vamos imaginar uma seguinte situação aí, uma moça. Ela se casa com um rapaz, aí quantos rapazes que chegam aí a conquistar um padrão de vida alto ou médio, comércio bom, uma indústria, uma empresa aí de qualquer coisa aí, quantos que conseguem chegar nisso? São todos que conseguem chegar? Não são. Então quer dizer que às vezes uma moça pobre, pessoal, que o cara tirou ela da casa dos pais dela, se não fosse esse cara, ela o máximo talvez que ela teria conseguido sozinha ou com um outro casamento, era uma casinha básica de Coab lá, para 30 anos de parcela. E uma motinha na garagem lá, ou um carrinho velho. É mentira que eu tô falando? Quantos que vocês já viram assim que o máximo que alcançou foi isso? E aí o salário do empreguinho ali que judia ainda do cara, certo? Então eu falei, não, pera lá, em todos os casos, eu falei assim, se esse que estava bem de situação, se por um acaso ele escondeu algo dela ainda, ele deixou ela muito bem, e como não é mentira, ele deixou ela bem, deixou os filhos tudo casado, com casa própria, carro bom, deixou a esposa com casa boa, com aposentadoria paga pelo cara, paga por ele, não é aposentadoria de um salário mínimo, não, é uma aposentadoria aí, de sei lá, aí, aproximado aí, o teto máximo aí hoje é de uma previdência, né? Então, de repente, você ouvir a pessoa pegar e falar assim que acertou, mas não era isso. Então, eu falei assim, não, pera lá. Eu falei, eu tenho que compartilhar isso com o pessoal. Então, pessoal, quem tiver casado, tá com a situação financeira, tá engordando, caixa, tenha um caixa 2. Tenha um caixa 2. Ah, mas eu não vou me separar. Você não sabe. Você não sabe. Esse ano está sendo alguma coisa. O próximo ano as coisas podem mudar do nada, como muda. Quanta coisa que do nada assim muda, fala, caramba, o que aconteceu ali? Então eu não estou falando do cara fazer um caixa 2 ao ponto assim que esse caixa 2, nossa, ele tem milhões lá nesse caixa 2. Não, porque isso aí é para poucos que vai ter milhões. Poucos têm milhões. Mas que esse cara ali diante do divórcio, ele também ele ficando lá com uma casa boa para ele morar, lá com o conforto dele, que é merecido, ele tenha mais essa reserva para ele desfrutar o pouco tempo de vida que ainda vai faltar para ele, porque a gente não vive 200 anos. Então, às vezes, o cara está com 60, 62, né, 65, mas é o coroão ainda ali com uma saúde legal, um cara que se cuidou, um cara que não fumava, um cara que não exagerava na bebida, não fazia extravagância. Então, ele ainda tem uma saúde. Então, é justo ou não é ele possuir essa reserva e poder desfrutar esse final da vida dele com o suor do trabalho dele,
com suor. Lógico que vai ter mulheres que ouvindo eu falar isso, não vai concordar. Mas o que eu quero que as pessoas entendam nesse vídeo é o seguinte: o cara não largou ninguém da família passando necessidade. Pelo contrário, ele deixou com todos os bens que eu relatei aqui, né, nesse vídeo. Inclusive, a esposa, né, a qual ele se separou, além de ficar com bens também tudo, ainda deixou com uma aposentadoria boa. Pô, esse cara foi ou não foi ali um provedor de primeira linha para essa família, para a esposa, para os filhos? Você entendeu? Então, assim, cara, tenha assim, pessoal, tenha um caixa 2. Vai enterrar lá no fundo do quintal e chover muito, embolorar lá e perder dinheiro, né? Não. Tem, tem um planejamento para isso, né? Porque você não está sendo desonesto. Ah, perante a lei eu estou sendo desonesto. Ah, mas perante a lei todo mundo é desonesto em diversas coisas. Ou o governo não nos dá tudo o que está na Constituição, como a saúde e etc., por conta dos impostos que são pagos. Ele dá tudo? Não dá, ele dá uma parte, mas ele não dá tudo. Porque se ele desse tudo o que é arrecadado, ele estaria sendo honesto, concorda? E aí todo mundo sairia ganhando. E não funciona assim. Deveria funcionar assim, mas não funciona assim. Então, pessoal, assim, até os líderes religiosos, sejam eles pastores, padres, pessoal, hoje eles têm um caixa 2, porque eles têm que prestar conta para a igreja. Eles têm que enviar o dinheiro para superiores. No caso da Igreja Católica, até chegar lá no Vaticano. Então o padre não vai ficar também mandando tudo que ele ganha com festas, com rifas e etc. Ficar mandando tudo. Hoje eles estão vendo assim, e o dia de amanhã aqui na minha velhice, aqui, o que eu vou fazer? Certo, pessoal? Então a intenção do vídeo aqui não foi fazer assim, passar uma imagem de desonestidade, mas eu acho que é justo a pessoa colocar na balança ali, analisar assim, poxa, e tudo que eu trabalhei nessa vida? E tudo que eu conquistei, no final, eu não mereço desfrutar um pouco? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que tenha trazido uma reflexão bacana para vocês. Pessoal, peço a gentileza, se inscreve no canal, dá um joinha, faça um comentário aí sobre o assunto, se vocês já presenciaram algo assim na família ou com amigos, tá? Porque aí o algoritmo do YouTube entende que está havendo uma interação no canal e consegue fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, ok? Beleza, pessoal? Um abraço a todos!